Primeiro apresentar aqui o nosso primeiro convidado destas palestras, o Rafael Polónio. Eu e o Rafael conhecemos há uns anos, já trabalhamos juntos. Eu não vou desvendar muito, nem vou falar muito nesta introdução sobre ele, porque acho que ele é um excelente comunicador, dos melhores comunicadores que eu conheço. Não sem máscara. Não sem máscara, exatamente. Acho que todo o contexto em que ele chega ao profissional que é hoje, sobretudo na área do turismo, tendo de começar a trabalhar sobretudo na área da cultura, não deixa de ser um bom estudo de caso para todos vocês. Sobretudo porque temos aqui duas turmas com dois contextos diferentes. O contexto da gestão de turismo e o contexto do património cultural. E isso não deixa de ser interessante, porque o Rafael, ao longo da vida dele, também foi trabalhando muito ligado, digamos, a estes dois setores e hoje em dia trabalha naquilo que nós temos falado, sobretudo nas aulas, que é a versão 2.0 do turismo, já o 3.0 ou 4.0. Ou seja, o que ele faz hoje em dia não é a versão mainstream do turismo. E isso é muito interessante porque é uma desconstrução absoluta daquilo que está hoje a acontecer e que é hoje o fenómeno do turismo, sobretudo nesta lógica pandémica e que será pós-pandémica também. E portanto eu não me vou alongar muito mais, senão vocês já sabem que ficamos aqui as 2 horas a falar, portanto vou já passar de imediato ao Rafa. Ele vai, obviamente, eu disse-lhe para ele estar completamente à vontade, porque vocês vão perceber que isto não vai ter limite, a conversa, portanto vou deixá-lo falar à vontade. E depois, no fim, se entendermos e se fizer sentido, vamos intervindo e vamos falando com ele também. Rafael, deixo-te aqui água e copos, aqui mais perto. Importante. Força. Então, o Tiago deixou-me aqui um bocadinho de pressão, porque é a primeira vez que eu estou em frente a pessoas, dá para ir há um ano para cá. Eu, como trabalho na área de turismo desde março do ano passado, que estou em casa, portanto, turismo muito pouco, apesar de trabalhar 3 vezes mais do que trabalhava quando trabalhava realmente bem. E eu vou falar-vos um bocadinho da minha vida, o meu trajeto de vida até chegar à área de turismo, que eu nunca estudei. Eu trabalhei, eu desde pequenito que o meu sonho sempre foi ser arqueólogo. Pronto, a arqueologia e a história sempre foram 2 coisas que me fascinaram imenso. E eu, quando era miúdo, os meus amigos andavam todos na rua a brincar de um lado para o outro e eu estava em casa a engolir enciclopédias. Portanto, ainda não havia internet, eu lia enciclopédias de trás para a frente, porque aquela coisa que eu tinha de ser um dia arqueólogo, eu tinha que começar desde miúdo. E há uma expressão em Ovar, eu sou de Ovar, há uma expressão que eu e os meus amigos utilizamos, que é o sem infância. E basicamente o sem infância é aquela pessoa que, se desaparecesse do mundo de um momento para o outro, ninguém notava a falta dele. E basicamente eu era essa pessoa. Eu não andava na rua a brincar com ninguém, estava em casa metido tipo bicho de buraco e era aquele o meu objetivo na altura. Claro que fui evoluindo. O facto de querer ser arqueólogo deixou de fazer sentido e eu fui estudar para uma escola comum, portanto fiz o 12º ano em Economia, porque a minha mãe e o meu pai achavam que eu deveria ser economista. Vocês já devem ter passado por isto, talvez, dos pais dizerem tu vais ser isto ou eu quero que sejas isto. E isto foi uma coisa que eu comecei a criar resistência. Nos primeiros anos não tinha muito poder sobre isso, porque é como os pais dizem, quando tiveres o teu dinheirinho, fazes tu a tua vida. Portanto, os meus pais também me diziam isso. E eu fui estudar Economia. No 12º ano, quando eu tirei 12º de Economia, decidi dizer à minha mãe que o meu sonho naquela altura era ser fotógrafo de moda. Não me perguntem porquê, mas eu comia muitas revistas de moda, todas as Els, todas as Vogues, todas... E portanto, vocês veem um rapaz que tinha na altura 17, 18 anos, as hormonas todas a trabalhar, a ver manequins de biquíni e de fato de banho naquelas fotografias, eu disse, bem, isto é o ponto para estar, é aqui que eu quero estar. E portanto, a minha coisa era ser fotógrafo de moda. E eu
tentei convencê-los de que fotógrafo de moda e a minha mãe disse, pois, fotógrafo de moda. Então Portugal, na altura, estava a entrar na União Europeia e disse, pronto, vai ser fotógrafo de moda para uma escola profissional tirar um curso que era comércio externo. Portanto, também estava ligado à economia, esse curso já nem existe agora. E o Rafael foi fotógrafo de moda para comércio externo, estudar mais 3 anos. Portanto, mais 3 anos a estudar comércio externo, acabei a 12º. Cheguei à beira dos meus pais e disse assim, não é isto que eu quero ser fotógrafo de moda. E a minha mãe disse assim, pronto, vai lá ser fotógrafo de moda, vê lá uma escola onde tu possas estudar. E eu vim aqui para o Porto, para uma academia, que é a Academia Contemporânea de Espetáculo, que na altura tinha um curso de fotografia, e inscrevi-me. Com a sorte que eu tinha até então, o curso de fotografia nesse ano não abriu. E eu, que já estava inscrito na escola, disse assim, bem, o que é que eu vou fazer agora? E a escola era de teatro. Eu disse, olha, vou mudar para o curso de teatro. Isto foi uma decisão, se calhar, parva, porque eu nunca tinha visto uma peça de teatro até então. Portanto, nunca tinha tido o mínimo contacto com o palco. 0. Portanto, eu era uma pessoa, neste momento já não sou tanto, mas era uma pessoa super tímida, nunca tinha visto um espetáculo de teatro, nunca tinha nada mesmo, e fui estudar teatro. Correu bem. Nós éramos 9, acabámos 6, e eu fui um dos 3 melhores alunos. E esse facto de ser um dos 3 melhores alunos, eu comecei logo a trabalhar no 2º ano da academia, o facto de ser um dos melhores alunos, eu sem concorrer a nenhuma bolsa, tinham vindo 3 bolsas de trabalho, de estágio para a academia, 2 foram atribuídas a 2 colegas meus que concorreram, e eu estava a passar férias em Viana no Castelo e telefono-me o Pedro, o diretor da escola, a dizer, olha, temos aqui uma bolsa a mais, não queres ficar com ela, porque só podem ser para os 3 melhores que têm notas acima. E disse assim, pronto, olha, já que ninguém fica com isso, fico eu. Onde é que é? Eles, é para estagiar em Paris. Eu, calma, ok, tudo pago. O Rafael foi para Paris viver para aí 3 meses, com tudo pago. E foi a primeira vez que eu tive, sem escolher aquilo, que eu tive uma realidade diferente, vivi numa realidade diferente. O facto de viver em Paris para uma pessoa que vinha basicamente da província, vocês percebem que me abriu completamente. Aliás, foi nessa altura que eu tomei outra decisão parva, que foi tornar-me vegetariano. Portanto, sou vegetariano há 20 e tal anos. Mas na altura eu só gostava de alface, portanto, também foi um trabalho todo que eu tive de fazer até me tornar vegetariano. Eu voltei para Portugal, continuei a trabalhar em teatro, estive a trabalhar em vários teatros, e na altura estava a trabalhar num teatro que era o Teatro Aveirense, portanto fui estrear o Teatro Aveirense em Aveiro em 2003, e no fim desses 2003, eu acho que há coisas na nossa vida que nos fazem acordar e que nos fazem pensar assim, se calhar eu não estou no melhor sítio. Então, uma delas é, nós perdemos o emprego que achamos que é para toda a vida, e outra das coisas é acabar uma relação que nós achamos que é para toda a vida. E foi essa que me aconteceu. Portanto, eu tinha 8 anos de uma relação de namoro, eu já idealizava casa e filhos e tudo, e às tantas, foi-se. E o Rafael, muito triste, queria chorar, mas não queria chorar ali à beira dos amigos, porque tinha vergonha. Então eu convenci um amigo meu a fazer uma viagem comigo de carro, e não sabia para onde. Então, pensámos ser na Croácia, ficava mesmo na ponta, a guerra tinha acabado há poucos anos, nós nem sabíamos o que era preciso, na altura ainda era preciso passaporte para entrar na Croácia, viemos para o Porto fazer fotografias, fazer passaporte tudo à pressa, metemos-nos no carro, não tínhamos dinheiro nenhum, imprimimos no Google Maps, na altura não havia GPS, nem internet nos telemóveis, imprimimos no Google Maps as ruas todas para chegar à Croácia por estradas nacionais, porque nós não tínhamos dinheiro. E ele foi ao meu lado a dizer, é para a esquerda, é para a direita, imagina o que é ir daqui até à Croácia em estradas nacionais sempre. Chegámos lá passado uma semana, passámos 3 semanas na Croácia, viemos para trás em 3 dias porque eu vinha com uma intoxicação alimentar, portanto foi muito bonito também. E eu quando cheguei a Portugal disse assim, esta coisa de viajar se calhar é interessante. Eu nunca tinha pensado em viajar antes, nunca. Nunca tinha sequer olhado para a realidade de viajar, de poder ser uma coisa que eu pudesse fazer no futuro. Eu quando idealizava, ou quando via alguém viajar, e em Portugal nós viajamos geralmente uma semana, 15 dias, um mês, quando se viaja um mês já é o maior maluco do mundo, quando eu imaginava, ou quando eu via pessoas a fazer isso, eu ligava sempre a uma coisa de marginalidade, que era, pá, o gajo não deve fazer nada na vida, os pais devem ser ricos, então pronto, anda para aí a viajar de um lado para o outro. E foi esta coisa de eu ter ido passar um mês fora, que me disse assim, se calhar isto também é possível para mim. Então o que é que eu fiz? No primeiro dia que entrei no Teatro Aveirense, despedi-me. E despedi-me e fui fazer aquilo que eu queria fazer, que era voluntariado. Já tinha feito voluntariado com associações de defesa animal, mas eu queria fazer voluntariado com crianças, com pessoas, com qualquer coisa. Então fui viver 4 meses para a Noruega, para uma escola de voluntariado, contra a vontade dos meus pais, ou do meu pai mais, a minha mãe é um bocado mais como eu, é tipo vai. Fui para lá para uma escola
supostamente era para ficar 6 meses na Noruega e depois ir mais 6 meses para a África. Essa realidade de viver também na Noruega trouxe-me o mundo até mim, eram pessoas de todo o mundo que estavam naquela escola. Eu fiz coisas que não achava que ser capaz na altura, fazer crowdfunding na rua, onde tinha que interpelar as pessoas, pedir dinheiro, num país como a Suécia, como a Noruega, onde as pessoas têm muito dinheiro, mas são muito frias. É muito difícil nós abordarmos as pessoas, pedirmos dinheiro para apoiar o nosso projeto. Fizemos survival trips, portanto, estamos a falar de novembro, na Noruega é tudo neve, e nós já fazemos com mochila às costas, rachar lenha, e aquilo despertou em mim uma curiosidade imensa. Eu não me revi no projeto, passado 4 meses voltei a Portugal, e o meu pai, que é tipo folha de Excel, é tudo, a vida tem que estar toda direitinha planeada, o meu pai disse assim, pronto, ele vai voltar a Portugal, já vai começar a trabalhar outra vez, só que eu vinha com um bilhete para ir para fora e ir para a Índia. Portanto, eu vinha com um bilhete de avião e fui passar o Natal na Índia nesse ano. Foi o ano do tsunami, não sei se lembram, em 2004. Eu estava do lado certo, se eu estivesse do outro lado, se calhar já não estava aqui. Mas fui em 2004 para a Índia. Eu vou-vos deixar aqui uma pergunta que é: o que é que tu queres para a tua vida? Isto podem ser perguntas clichês, mas que são muito importantes e que nós às vezes achamos que chega a um ponto da nossa vida e nós vamos dizer isto são perguntas feitas a crianças, ou qual é o teu sonho, ou o que é para a tua vida. Mas, e acabamos por nos esquecer um bocadinho e dar importância àquilo que queremos. E outra, que é das minhas preferidas, que é onde é que tu queres estar. E eu naquele momento queria estar num país, fora da minha zona de conforto, a experimentar-me a mim. Não era a experimentar o país, era a testar-me a mim. Então eu fui 6 meses para a Índia, sozinho, não sabia nada sobre a Índia, zero. E houve muitas coisas, a Índia também é um clichê, as pessoas dizem, quando vais à Índia vens transformado. Eu acho que nós não vimos transformados porque nós sabemos que há pobreza e que há muita riqueza, nós sabemos que há muita sujidade, nós sabemos que há muita gente, isto nós sabemos. Mas nós temos contacto com isto tudo. E é este contacto que se entranha na nossa pele e ao princípio nós rejeitamos, mas depois nós acabamos por nos entranhar e não conseguir sair de lá. E esta realidade de viver na Índia durante 6 meses, portanto eu tive mesmo casa alugada, arrendada em alguns sítios na Índia, trabalhei em 2 escolas também e aproveitei também para fazer algum turismo durante 3 a 4 meses. Esta realidade de estar próxima de gente que eu não conhecia de nenhum lado, numa cultura completamente diferente, era brutal, mas o que mais me chocou foi o preconceito ocidental de nós perante os outros, as outras pessoas, e perante nós próprios. Porque eu acho que há uma altura em que nós, e vocês já vão perceber isto depois quando eu falar do projeto que eu tenho agora em mãos. Eu acho que nós chegamos a uma certa altura da nossa vida que temos vergonha de nos expor. Temos vergonha de mostrar os nossos sentimentos, de dizer aquilo em que acreditamos, de expor os nossos ideais, de discutir as nossas ideias. Temos sempre aquela coisa de o que é que aquela pessoa vai pensar sobre mim? Será que eu tenho de manter uma fachada para aquela pessoa acreditar em mim? E eu acho que quanto mais espontâneos e sinceros formos, mais alcançamos. E eu tenho uma história à volta do papel higiênico, vou contar porque é só uma curiosidade, o Tiago disse, até podes contar uma outra história e esta história é interessante. E tem a ver com o preconceito. Na Índia, não sei se vocês sabem, existem muitos países árabes também, mas sobretudo na Índia não existe papel higiênico nos restaurantes, na maior parte das casas. Portanto, eles usam a mão esquerda para limpar o rabinho e a mão direita para as coisas. Portanto, a mão direita para as coisas limpas, a mão esquerda para as coisas sujas. E esta é a realidade. Acabou. Pronto. Eles vão à casa de banho, pegam um bocadinho de água, despejam, lavam o rabinho e vão à vida deles. E eu estava em Calcutá, que é uma cidade que eu adoro, e estava um pai de 12 ou 13 pessoas comigo na mesa, todos ocidentais, e todos a discutir esta nojice que era fazer isto, utilizar a mão para limpar o vaso. E estávamos aquela de, é mesmo nojento ir à casa de banho, estamos de cócoras porque há um buraco no chão, depois ainda despejar água e ficar com as mãos sujas e não sei o quê. E às tantas estamos nesta discussão e chega uma miúda super bonita. Foi a primeira rapariga da Arménia que eu conheci assim, daquelas que vocês olham para ela e dizem assim, esta rapariga nunca vai à casa de banho na vida, porque é perfeita. Então chega ela e ela apanha o tema da conversa, mas não apanha a conversa em si. Então diz assim, papel higiênico. Eu desde que cheguei à Índia nunca mais utilizei papel higiênico, que é muito mais prático. E nós todos, olhar para ela assim do lado, tipo... E começamos a olhar uns para os outros e começa a cair a nossa fachada. E todos na mesa, incluindo eu,
dissemos assim, pois, eu já fui uma vez, mas porque precisava mesmo, fui a correr e não tinha... Ou seja, todos já tinham experimentado. E, a partir desse momento, a discussão ali não era o ir à casa bem com papel higiênico, não, era a técnica de limpar o rabo sem papel higiênico. Se era com mais água, se era com menos água, se era com... o que interessava ali era sair com as unhas limpinhas e o rabo limpinho. Portanto, esta foi a discussão. E eu percebi ali que nós, estando numa realidade diferente, que não temos nada perante os outros de nos avaliar, acabamos por ser preconceituosos em relação a nós próprios e em relação aos outros. E mais tarde, nessa viagem, também li uma coisa que dizia que foi um casal na altura da Companhia das Índias, quando os ingleses estavam na Índia, um casal muito rico de Calcutá foi convidado para ir a Londres, fazer uma reunião de negócios. E há uma carta da senhora deste casal, muito rica, que manda uma carta a uma amiga em Calcutá e, na certa altura da carta, diz assim: tu não vais imaginar, os ingleses são mesmo porcos. Eles, em vez de lavar o rabo, eles limpam-no. Ok? Portanto, esta coisa de nós avaliarmos os outros, de nós estarmos sempre a pensar que os outros é que são e que nós é que temos de manter a fachada, ali foi... Ou seja, nós podemos limpar o rabo com a mão, com folhas, com papel, seja lá o que for. O que interessa é que nós saímos lá com o rabo limpinho e o que interessa é que nós somos todos iguais. E esta coisa de sermos todos iguais ajuda-nos muito, a nível de hoje, naquilo que eu trabalho, para precisar dos outros que eu não conheço, e eu gosto muito de bater nesta matéria dos outros, precisar dos outros que eu não conheço para meus parceiros, para me ajudarem a alcançar aquilo que eu quero. Porque se eu fosse com este preconceito em relação a mim e o preconceito em relação aos outros, religioso, de cor, de sexo, de escolhas, eu não conseguia nada, não conseguia fazer nenhum trabalho neste momento. O meu trabalho era zero e vocês vão perceber que eu não trabalho com pessoas quase lá, ou melhor, eu trabalho com pessoas de lá, mas sou eu que faço toda a organização das viagens que faço. Portanto, isto sou eu a trabalhar. E é um trabalho perfeito, não é? Portanto, estou de calções, com uma coisa na cabeça, a apanhar sol, em Petra, na Jordânia, onde vou agora, em princípio, dia 26 de maio outra vez. Portanto, eu tenho esta possibilidade, neste momento, as pessoas me pagarem para eu viajar. E quando eu digo isto, alguém diz assim: não acredito, como é que as pessoas te pagam para tu ires viajar? É exatamente isso que eu faço. Pagam para eu ir para a praia, pagam para eu visitar sítios como Petra 5 ou 6 vezes, pagam para eu ir ao Taj Mahal 10 vezes. É para isto que as pessoas me pagam. E eu cheguei aqui como? Isto sou eu em 1976, na minha primeira bicicleta. Isto sou eu na minha primeira viagem à Índia em 2004. Portanto, ainda tinha muito mais cabelo. Isto é uma das... Como é que eu cheguei aqui? Cheguei aqui porque, quando conheci o Tiago, estávamos em 2005, eu entrei para um teatro, que é o Centro Cultural Vila Flor, para a oficina em Guimarães, que era o sítio onde eu queria trabalhar, e portanto eu tive ali um processo de insistir para ir trabalhar para lá, e fiquei, e a minha ideia, quando entrei para aquele espaço, era ficar mais ou menos 2 anos a trabalhar, que era mais ou menos o que eu tinha trabalhado nos outros espaços, 1 ano, meio ano, pronto. Então a ideia era trabalhar 2 anos, só que eu gostei mesmo de trabalhar naquele espaço, não é por o Tiago estar aqui, é talvez o sítio onde eu mais gostei de trabalhar até hoje. E eu projetei 2 anos. Ao fim de 4 anos eu ainda lá estava. Mas 2 anos antes eu tinha conhecido na altura a minha ex-companheira, a Tânia. E começámos a projetar viagens na nossa cabeça. Eu já tinha viajado alguma coisa, ela nunca tinha viajado muito. Começámos a projetar, vamos começar a poupar dinheiro para um dia irmos a qualquer lado, para um dia irmos a qualquer lado. E às tantas aparece o anúncio que Guimarães ia ser capital europeia da cultura. Nós estávamos em 2009 e disse assim: espera aí, projetei 2 anos, estou a 4, ficar mais 3, mais 4 anos. Não vai funcionar. Cheguei ao pé do Bastos, que era o diretor na altura da oficina, e disse assim: Bastos, eu gosto muito de trabalhar aqui, mas tenho que me ir embora. E despedi-me. Portanto, segunda vez que me despedi. A Tânia despediu-se, estava a trabalhar em Beja, ela é atriz, despediu-se. E nós sentámos os 2 à mesa a pensar assim: pronto, agora temos todo o tempo do mundo, o que é que nós vamos fazer? Olha, vamos fazer uma coisa que nunca fizemos antes. Vamos pegar em 2 bicicletas e vamos pôr a caminho para algum lado. E eu disse assim: está bem, mas treinamos em Portugal um bocadinho, só para perceber, porque eu não percebia nada de travões, de mudanças, de mudar pneus, zero. Aliás, de mecânico eu ainda percebo, zero. E ela disse assim: eu acho que ninguém treina para ir a Fátima a pé. E eu disse:
É verdade. Nunca conheci ninguém que dissesse, olha, vou a Fátima a pé e vou treinar agora um mês para ir a Fátima a pé. Não, as pessoas vão porque acreditam naquilo. E foi exatamente isto que fizemos. Pegámos em 2 bicicletas, olhámos para Portugal, Portugal é assim, nós temos pelo norte, se calhar é muito longe, atravessamos já aqui a meio e saímos já para a Espanha, que era o nosso objetivo. Então começámos a pedalar, só que nós não nos lembramos, nós não usamos mapas e GPS, começámos a ver que pelo meio havia a Serra da Freita, a Serra de Montemuro e Foscoa. Ou seja, ao 4º ou 5º dia eu já estava estatelado no chão, já não conseguia mexer. Mas continuámos. O rabo, ao fim de 2 semanas, começou a doer, portanto, ao ponto de nós não conseguirmos sequer sentar no chão, tínhamos deitado de costas no chão e falar um com o outro com as costas deitadas no chão. Isto é a Tânia. Aqui. E começámos a pedalar. Então tínhamos que marcar um destino próximo, porque nós não sabíamos sequer se íamos gostar daquilo. Então o destino próximo que marcámos foi Istambul, na Turquia. E pedalámos. Pronto. Começámos. Ao fim de 6 meses chegámos a Istambul, à Turquia. Pá, tipo filme de domingo, ok, é tudo fácil. Diz-me. Quanto tempo é que demoraram? 6 meses. Ao fim de 6 meses chegámos lá, dissemos assim, pronto, foi fácil, as pessoas entendem-nos, arranjamos sempre mecânicos que queremos, supermercados é em todo lado, alojamento também há, portanto, pegámos as bicicletas mais 3 meses para trás, chegámos a Portugal, à altura de Natal, espetacular, comemos como nunca tínhamos comido antes, não é? Para recuperar as forças. E começámos a dizer, pronto, agora olha, vamos começar a trabalhar. E começámos a trabalhar outra vez em pequenos projetos e não sei o quê. Guimarães, ainda voltei também a Guimarães a trabalhar como freelancer, ela também. E às tantas eu disse assim, pá, nós não nos despedimos de um trabalho que era certo, onde eu ganhava minimamente bem, para fazer uma viagem de 9 meses e agora voltamos outra vez a trabalhar. Portanto, isto temos que ir mais longe. Então começámos a projetar uma viagem mais longe. E se na primeira viagem nós tínhamos ido até ao fim da Europa, na segunda eu lembrei-me de uma coisa que quando eu era miúdo e ia para a praia, o meu pai me dizia sempre. Quando os pais não queriam que os filhos chateassem, o meu pai dizia-me sempre a mesma coisa, que era eu fazia um buraco no chão e eles diziam assim, continua a cavar, continua, que do outro lado está a China. E eu feito estúpido, cavava, e a China nunca mais aparecia, mas eu estava ali um dia inteiro a cavar, pronto. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça de um dia eu vou chegar à China. E apontei mesmo a China como destino. Então dissemos assim, olha, vamos até à China de bicicleta. E uma amiga minha, a Laura, disse assim, mas China onde? Porque China é tão grande. E nós dissemos, até Macau, porque fica na ponta da China e tem alguma coisa a ver com Portugal. E pronto, fizemos já a estrada. Então, como nós não acreditávamos que íamos conseguir aquilo, o que é que nós fizemos? Fizemos aqui um método de incentivo a nós próprios, que foi espalhar cartazes pela cidade inteira de Ovar, connosco a voar, a dizer grande partida, dia, já sei, 16 de setembro, acho que foi 16 de setembro, venham acompanhar os primeiros quilómetros de viagem e espalhar por todo lado, rádio, televisão, comunicámos com toda a gente. Bem, quando nós chegámos à Praça da República em Ovar, naquele dia 16 de setembro, estavam para aqui, 200 e tal pessoas já à nossa espera. E eu olhei para aquilo e eu disse assim, se nós falharmos agora, falhamos em grande, não é? Pronto, está tudo, pelo menos a mensagem está passada e agora olha, falhar mesmo. Então, até foi fixe as pessoas estarem ali, porque nós, como não usamos mapas, eu não sabia sair de Ovar para Estarreja. E foi o senhor que estava connosco, nós dissemos, é que para a estrada não, há aqui uma estrada, uns caminhos, e ele levou-me logo para os caminhos e eu fui até Estarreja. No primeiro dia enganámos logo em 20 km ou 25 km, porque lá está, nós não tínhamos mapas nem nada. Então começámos a pedalar, chegámos ali mais ou menos a França, começou a nevar, e nós super divertidos na montanha, a tirar neve, só que depois começámos a descer hipotermia, não tinha piada nenhuma, e a partir daí começou a nevar a sério. Então nós estávamos em 2010, e estávamos a pedalar muitas vezes com 7 ou 8 graus negativos. E a estrada, os limpa-neves não conseguiam limpar a estrada, então só se viu os trilhos das nossas rodas a passar, e nós caíamos. Depois os cães pastores saíam das casas, atiravam-se a nós, caímos outra vez, portanto aquilo não tinha piada nenhuma. E como eu estava a fazer a viagem por prazer e não por exercício ou porque estava a apostar com alguém, eu disse assim, olha, vamos ter que mudar aqui a viagem. Então começámos a olhar para o mapa e dissemos, a viagem tem que mudar para um sítio mais quente. Só que quente na Europa não existe, depois íamos continuar, tipo, para a Bulgária, para a Roménia, ainda mais frio era. Então para onde é que nós vamos? Olha, vamos para o outro lado, para a África. Então chegámos a Munique, apanhámos um avião, estavam 8 graus negativos, e chegámos ao Cairo, no Egito, estavam 20 graus positivos. Ou seja, mudámos 28 graus de temperatura, espetacular. E quando eu saio do aeroporto, quando nós saímos do aeroporto com as bicicletas, eu tenho um vídeo
em que nós estamos no meio da rua a querer atravessar para a esquerda e nós estamos para aí 25 minutos e não conseguimos atravessar para a esquerda porque os carros não param. E eu tenho vindo a dizer assim, eu estou aqui há não sei quanto tempo e não sei como é que eu vou passar para aquele lado. Os carros passavam na velocidade e disse, como é que eu vou sair daqui amanhã? Pá, e aquela coisa de estar no Cairo, com aquela temperatura, com os carros a passarem a alta velocidade, a não respeitar as bicicletas, e dizer assim, agora é que a viagem vai começar. Então foi aí mesmo, verdadeiramente, que a viagem começou para mim. E eu adoro uma coisa, que é sair da minha zona de conforto, mas sair para um sítio onde eu olho para uma placa e está tudo escrito num idioma que eu não percebo e até pode dizer, vais morrer daqui a 5 metros, eu, vamos em frente. Porque eu não percebo o que é que está lá escrito. E eu gosto desta coisa de estar a falar com pessoas que eu não sei o que é que eles me estão a dizer, estar a olhar para placas que eu não sei o que é que está lá escrito e estar a ir para sítios que eu não sei onde é que vou chegar, ou onde é que vou ficar. Então, pedálamos no Cairo, atravessámos o Egito, do Egito passámos de barco para a Jordânia e começámos a subir o Médio Oriente, que era um sítio onde nós não tínhamos pensado ir. Tive sorte na altura, porque atravessámos a Síria, portanto, a Síria que vocês veem hoje, eu via toda em pé, tive essa sorte. E saímos da Síria no dia em que começaram as manifestações da guerra que ainda se passa hoje. Portanto, nós saímos, chegámos a uma casa na Turquia, a uns senhores que nos deram alojamento, e começámos a ver manifestações no sul, e foi aí que começou verdadeiramente a guerra na Síria. Portanto, eu ainda a vi toda montada. E daí fui para a Turquia, da Turquia deixámos bicicletas, tínhamos que fazer vistos para os países que vinham a seguir. Isto é uma coisa que nós também íamos aprendendo na estrada, com outros viajantes que vinham através da internet. Então, fizemos 4.000 km na Turquia à boleia, para ir tirar vários vistos a vários sítios. Pegámos nas bicicletas outra vez e a Embaixada Portuguesa na Turquia, lembro perfeitamente de dizer assim, vocês vão para aquele lado? Não vão, porque aquilo é o Kurdistão turco e vamos ter eleições daqui a 3 ou 4 meses, que aí é perigoso e nós, se calhar até vamos. E atravessámos e foi a melhor região da Turquia que passámos. Portanto, do Kurdistão turco passámos para o Iraque, fizemos o Kurdistão iraquiano. Do Iraque, que era uma imagem que tinha ali atrás, deixem-me só passar para trás aqui, porque ninguém imagina que o Iraque seja assim. Assim, pronto. Isto é o Iraque, o Kurdistão iraquiano. Portanto, esta estrada se chama Hamilton Road e nós fizemos esta estrada sozinhos, sem nenhum carro a passar por nós, para nos levar a um destino que hoje é o meu destino favorito, ainda há um bocado estava ali a falar com a pessoa sobre isso, que era o Irão. O Irão era o sítio que eu queria realmente conhecer, porque eu já tinha estado na Índia, a Tânia queria muito conhecer a Índia e eu queria conhecer o Irão. Só que o Irão nós tínhamos sempre aquela coisa de aquilo, terrorismo, vai ser lixado, temos que escolher. Nós andávamos, depois nós tínhamos algumas meretrices para poupar dinheiro. E uma das coisas que nós fizemos foi um cartão de jornalista, uma carta press, em casa, onde metemos lá as nossas fotografias, inventámos o nome do jornal, atrás dissemos, se encontrar este cartão, então para que é que servia? Nós chegávamos aos museus e dizíamos assim, press, e eles, faz favor de entrar. E nós entrávamos nos museus todos gratuitos por sermos jornalistas que não éramos. Mas no Irão isso não era possível. Ou seja, o jornalista não é bem recebido, ou é bem recebido, mas tem que passar ali por um processo. E um cartão que era ínfimo, nós temos assim, onde é que eu vou meter o cartão na bicicleta? Porque eles vão descobrir de certeza o cartão e nós não vamos entrar. A Tânia cobriu-se de cabelos e não sei quantos, nós chegámos à fronteira e dissemos assim, está aqui o visto, e eles, welcome! E nós, ok, é só entrar. E entramos e foi o país mais brutal onde eu estive até hoje, já estive lá 10 vezes, e é o país mais brutal que eu conheço. Depois daí passámos para a Ásia Central, fizemos os países todos acabados em ão, ali Tajiquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão. Daí passámos para a China, da China entramos no Paquistão, do Paquistão fomos para a Índia, onde atravessámos a Índia durante 4 meses, foi terrível atravessar a Índia de bicicleta, terrível mesmo, nós somos o último da cadeia alimentar, portanto, o caminhão, o autocarro, vai por ali abaixo e chega ao peão e à bicicleta. Portanto, quando um caminhão vem de frente para vocês mandam-se para o passeio, que não existe, mas mandam-se para o lado, senão o caminhão passa por cima. Portanto, foram 4 meses a pedalar na Índia. Depois da Índia atravessámos não podíamos passar pela Birmânia por terra, atravessámos para o Sudeste Asiático, para a Tailândia, fizemos 4 países do Sudeste Asiático, entramos na China e chegámos a Macau, eu com menos 10 kg, ela com menos 4, e 19 meses depois de termos começado a viagem. Portanto, esta viagem, sem mapas, sem GPS, em sítios que nós não conhecíamos, que nós nem sabíamos ter aos vistos, nada, demorou 19 meses a fazer. E estes 19 meses, como vocês viram, ou podem perceber, para mim foi um acumulado de informação brutal. Então, o meu objetivo quando chegasse a Portugal era mostrar aos meus amigos e às pessoas que eu não conhecia
que os países que eu tinha visitado no Médio Oriente, e o Irão sobretudo, não eram aquilo que as pessoas, que os jornalistas ou que a televisão passava. Portanto, isto era o meu objetivo de vida, era ser quase um embaixador do Médio Oriente, de mostrar que aqueles países de maioria muçulmana de terrorismo têm muito pouco. Há algumas pessoas lá no meio que o fazem, mas é exatamente como noutro país qualquer. Isto era o meu objetivo. E eu trabalhei por esse objetivo. Então, mandei várias propostas para ser líder de viagens, para ser um guia, sem nunca ter estudado. E uma das empresas, a Papaléguas em Lisboa, acreditou em mim e disse: pronto, olha, vou trabalhar para aqui. E eu, Irão, não é? Então, fui para o Irão com 4 pessoas. Claro que tive o ano 2013 a trabalhar, só fiz um trabalho, uma viagem com 4 pessoas, e eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum. Eu posso-vos dizer que a Tânia Nessan também não tinha trabalho, e nós em casa às vezes olhávamos para uma cebola e dizíamos assim: corta metade ou comemos uma inteira. Porque nós não tínhamos dinheiro para nada. E isso fez-me voltar ao teatro outra vez. Porque era aí que eu ia ganhar dinheiro. Ou seja, mas na minha cabeça é: eu vou pôr isto de lado, mas não vou desistir disto. O facto foi que eu entrei no Centro de Artes em Ovar, estive lá a trabalhar durante 8 meses, mas ao fim de 3 ou 4 meses aquilo já era desesperante para mim, porque eu não queria estar ali. Eu gosto muito de palco, mas já era demasiados anos em palco. Então eu queria viver de viagens. Então o que é que eu fiz? Se eu vivesse de teatro e ao mesmo tempo vivesse de viagens, eu tinha sempre o dinheiro de algum lado. E nunca ia acreditar que conseguia fazer este projeto. Então o que é que eu fiz? Despedi-me pela terceira vez, fui para o Facebook, que era a única ferramenta gratuita na altura. Comecei a fazer uns designs de fotografias que eu tinha tirado, comecei a fazer uns itinerários e propus às pessoas que me conheciam na altura minimamente, porque eu tinha feito coisas na televisão, em rádios, em jornais, não sei o quê. Portanto, aproveitei-me disso e propus uma viagem a Istambul, uma viagem ao Irão e uma viagem à Índia. O que é um facto é que as pessoas acreditaram em mim e começaram a viajar comigo. E eu durante um ano e meio, estive a trabalhar sozinho. Portanto, fazia a contabilidade, vendia as viagens, fazia as viagens, tudo, durante um ano e meio. Ao fim do ano e meio, decidi: não, isto agora vai piar diferente e vamos fazer um projeto a sério. E foi este projeto a sério que começou, que se chama Landscape. E a Landscape começou comigo, depois convidei a Karina, que também teve, a Karina Silva, que também teve a estagiar em Guimarães, que é uma pessoa da área da comunicação. Comecei a contratar 1 ou 2 líderes. O facto é que nós iniciámos a empresa, ou eu iniciei a empresa em outubro de 2016, estamos em abril de 2021, sendo que no último ano já não há quase viagens nenhumas, não é? Só fizemos 3 vezes Açores. E nós somos 18 pessoas na empresa agora, 5 delas são assalariadas e o restante, 13 a 14 pessoas, são freelancers na empresa, são líderes de viagem. E o que é isto? É sem dúvida o melhor emprego do mundo. Portanto, isto é um dos meus líderes de viagem no cimo de um vulcão na Guatemala. O que é que este rapaz fez? Tem um mestrado em Bioquímica, portanto não estudou turismo. O que é que fez? Ganhou um Gap Year, na Associação Gap Year. O primeiro ano que houve um concurso da Gap Year, ele ganhou. Teve 8 meses a viajar pela América do Sul, chegou à minha beira, com 25 anos na altura, disse assim: Rafael, eu quero levar as pessoas ao Peru. E ele era um miúdo. E disse assim: João, mas eu quero levar as pessoas ao Peru. E convenceu-me de tal maneira, desenhámos um trajeto e ele começou a levar as pessoas. E é a partir daí que eu trabalho. Ou seja, eu não trabalho com guias turísticos. E não é porque eu sou contra as escolas de turismo. Não tenho nada contra as escolas de turismo. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas que querem trabalhar em viagens lhes falta uma coisa. E eu utilizo sempre uma frase que é: nós temos que viver aquilo que queremos ser. E portanto, se nós não vamos viver aquilo que queremos ser, nós nunca vamos conseguir ser aquilo no sítio onde queremos viver. E eu tenho muitas propostas mesmo de pessoas que acabam escolas de turismo, muitas mesmo, e depois eu pergunto assim: mas onde é que tu já foste? Ainda não fui a lado nenhum. Mas como é que tu queres liderar uma viagem com viajantes se tu não conheces o país, se tu nunca foste, não é? E cada pessoa, estamos aqui a Carolina, que é investigadora na área da malária, na Tanzânia, a Cati, isto é nas Filipinas. Ou seja, todas as pessoas que trabalham para a Landscape são pessoas que já viajaram pelo menos 6 meses seguidos. Isto não é eu não digo: olha, viajaste 5, não vais trabalhar. Não é assim. Mas eu tenho que ter a certeza que aquelas pessoas, se passarem um mês num sítio e se houver problema, as pessoas conseguem se desenrascar. Porquê? Porque já viveram naquele sítio, já experimentaram aquele sítio, têm amigos naquele sítio, sabem o plano B, o plano C, o plano D e o plano até ao Z daquele sítio.
E se essas pessoas estiverem numa escola e não saírem para experimentar, pá, vocês têm uma base inacreditável que eu não tenho. É verdade. Mas depois não conseguem experimentar os locais. Não sabem experimentar os locais. E eu tenho que ter pessoas a trabalhar comigo que conheçam os locais. E, portanto, agora nós já temos mais de 30 destinos em todo o mundo. A Landscape funciona numa base de líderes de viagem. A fotografia que vem a seguir sou eu com o meu grupo no Irão, na última viagem que fiz. Esta. Portanto, isto é quase uma família a viajar juntos. E eu olhei para o mercado e olhei para o mercado, já existia na altura uma agência que fazia mais ou menos igual, e o que é que eu pensei? Não tenho dinheiro. Então o que é que eu vou fazer? Tenho que vender um produto em que as pessoas acreditem. Portanto, toda a gente quer viajar. Isto, a coisa que melhor se vende em todo o mundo é viagens. Isto é um sonho para toda a gente. Vocês se perguntarem a alguém agora o que é que quer fazer depois da pandemia, a pessoa diz viajar. 95% das pessoas vão dizer viajar. E portanto vocês têm que apanhar isto. Peguei no sonho que toda a gente tinha, que era viajar, e tentei vendê-lo em produto antes sequer das pessoas viajarem. E a minha contabilista, que por acaso até é a minha cunhada, diz-me assim: Rafael, tu és a única empresa com que eu trabalho que não tem uma dívida das pessoas, dos clientes. Não tem uma dívida. Não há ninguém que deva dinheiro. E porquê? Porque eu estou a vender uma viagem para novembro, mas já estou a vender a viagem em fevereiro. E este dinheiro que eu tenho em fevereiro já me vai dar para investir em alguma coisa, porque eu, quando chegar a abril e o investimento estiver feito, a viagem que eu vou vender aqui já vai ser de dezembro. Ou seja, eu tenho sempre o dinheiro antecipado e a pessoa ainda nem sequer começou a viajar. Portanto, isto para mim é brutal. Eu não tenho que fazer quase investimento nenhum, ou não tive que fazer quase investimento nenhum, até porque eu nem tinha quase dinheiro nenhum, e tenho sempre o dinheiro antecipado à viagem que a pessoa vai ter. E depois criei outra coisa, ou criámos outra coisa, que foi viagens pequenas, ou viagens com grupos pequenos. Há viagens que levamos só 7 pessoas, se for uma road trip, por exemplo, e há viagens que nós levamos 12 pessoas. Nunca levamos mais que 12 pessoas. A ideia é que as pessoas se sintam em família, se sintam no meio de um grupo de amigos e não tenham aquela coisa de criar subgrupos dentro dos grupos. E não tenham de todo a pessoa à frente com a bandeirinha, com o galo de Barcelos em cima e 40 pessoas atrás a caminhar. É válido, eu respeito, mas não é o meu estilo de viagem. Depois, eu tinha que apostar em destinos que quase ninguém no mercado vendesse. E todos eles acompanhados sempre por um líder português ou que falasse português. Nós fomos agora à primeira agência que lançou o Alasca, com um líder em português. Ele é americano, mas fala português. E, portanto, somos a primeira agência a lançar o Alasca. Já tivemos a Coreia do Norte, já tivemos Timor, e depois temos destinos que nos sustentam enquanto empresa, que é o Peru, que é a Guatemala, que é a Índia, que é a Jordânia, que são destinos onde também fazemos um percurso alternativo lá dentro, mas são destinos que nós já sabemos que vão vender, e estes são o nosso sustento, são estes que vão pagar os salários, são estes que vão pagar os líderes. E depois, nós criamos aqueles destinos que são... nós queremos ir lá, porque não? Olha, agora estou a pensar, ainda propus o ter um líder, as Ilhas Reunião. Quem é que viaja para as Ilhas Reunião? E por ninguém viajar para as Ilhas Reunião, é que eu quero viajar para as Ilhas Reunião. Portanto, os destinos todos que nós criamos, ou que nós temos, são sempre destinos que nós achamos que ou nos vão sustentar, ou que são a nossa cara. E depois, dentro de cada destino, aquilo são viagens de autor. E quando me perguntaram uma vez: Rafael, o que é que me faz ir contigo à Índia e não ir com o Inácio, que era um amigo meu que trabalhava para outra agência, e não ir com o Inácio à Índia? Eu disse assim: não há uma viagem melhor ou uma viagem pior. A viagem é feita aos meus olhos, a minha, e é feita aos olhos do Inácio, a dele. Portanto, ele vai, se calhar, ao mesmo sítio, e vamos dar uma ideia de uma cidade como Varanasi, na Índia. Ele vai a Varanasi, só que é capaz de andar 1 km e ver sítios que eu não conheço, e eu vou andar 1 km para o outro lado e vou ver sítios que ele não conhece. E é isto que as pessoas vão procurar. As pessoas não vão viajar neste momento, e cada vez menos fazem isto, não vão viajar neste momento para ver os sítios. As pessoas vão viajar para experienciar os sítios. Claro que há muita gente que vai continuar a ir para resorts na República Dominicana. Ok, é válido. Só que não é o meu estilo. Ainda me pediram uma viagem para o Dubai e disse assim: não faço. Não faço porque há milhares de empresas a fazer viagens para o Dubai. Os pacotes, nós não fazemos pacotes, é outra coisa. Ou seja, as nossas viagens, o líder já está no país à espera do grupo. Portanto, a pessoa já tem aquela coisa de se sentir fora da zona de conforto a viajar sozinha, e lá vai se encontrar com o líder de viagem. E a viagem inclui
o pequeno almoço, o alojamento, que é uma coisa super importante, vamos falar de sustentabilidade também, o alojamento, os transportes e as visitas. De resto não inclui alimentação, não inclui voo e não inclui visto. Porque cada pessoa, e não inclui seguro de viagem. Por acaso agora até inclui, mas até ao dia 1 de Abril não incluía. Porquê? Porque cada pessoa pode ter um cartão de uma companhia aérea ou viver em Lisboa, o outro vive na China e vai fazer a viagem na mesma. Portanto, estar a incluir o voo numa viagem era estar a fazer com que ele pagasse uma coisa que não ia usufruir. Depois, a pessoa pode não querer comer ao almoço ou pode não querer comer ao jantar, também não lhe vou estar a cobrar isto. A pessoa pode ser de nacionalidade alemã e não pagar visto naquele destino e a outra portuguesa já paga. Portanto, tudo aquilo que as pessoas podem não pagar, que não é comum a todos, eu deixo de lado. Tudo aquilo que é comum a todos, eu incluo. E uma coisa muito importante, uma vez fui a Aveiro, à universidade, e estavam as pessoas de turismo, não sei de que ramo, com uma camisola a dizer The Best Hotel, não sei o quê. E realmente o hotel é a coisa que menos me interessa numa viagem. Pá, é bom, uma dica, o primeiro hotel e o último hotel são bons, porque o primeiro as pessoas chegam cansadas e precisam de chegar num bom hotel, o último é aquele hotel que eles se lembram, do resto não se lembram mais nenhum. E um hotel, nós não trabalhamos com multinacionais, e isto tem a ver com sustentabilidade. Porquê é que nós não trabalhamos com multinacionais? Primeiro porque os hotéis de multinacionais são gigantes, não é? Têm 100, 150, 200 quartos e ficam 90% das vezes fora dos centros urbanos. Ou seja, nós temos que ir de autocarro para o hotel para depois virmos para o centro. E eu não quero fazer isto. Eu tenho que ficar no centro da cidade onde as pessoas sejam independentes para ir caminhar sozinhas se quiserem. Depois, eu quero que o dinheiro fique no país. E por isso é que eu só trabalho com hotéis, alojamentos, guest houses, que sejam de famílias locais, que sejam de empresas locais. Isto interessa-me. E depois, interessa-me que sejam hotéis pequenos, que sejam 7, 8 quartos, porque as minhas viagens são personalizadas. Ou seja, eu não consigo projetar uma viagem, as minhas viagens só têm 2 datas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, e eu não consigo projetar uma viagem para 30 pessoas. Não me interessa projetar isto. Porque depois eu vou na rua com 30 pessoas, apetece-me comer aquele restaurante, não tem lugar para mim. E eu sei que com 10 pessoas tem lugar para mim. Eu espero um bocadinho. E isto também me interessa, ir comer aos locais onde os locais vão comer. E se tivermos que comer com as mãos, comemos com as mãos. Se tivermos de andar descalços, andamos descalços. É isto que as pessoas... Eu digo sempre a brincar, e digo isto aos viajantes, nós trabalhamos para betos radicais. Ok? Sendo um bocado preconceituoso. E o que é um beto radical? É uma pessoa que consegue pagar uma viagem destas, que se calhar até envolve algum dinheiro, mas ao mesmo tempo, se eu disser assim, opá, é para descer aquela cascata agora, e eles dizem, então vamos embora. Pronto, são pessoas que estão ávidas, têm dinheiro, mas são ávidas de experienciar uma coisa diferente. E eu posso-vos dizer que uma das nossas maiores viajantes é uma senhora que tem 74 anos, que eu lhe chamo avó, que é a Teresa, que é uma senhora daquelas parece de Cascais com aqueles algodões doces assim na cabeça, o cabelo todo armado, professora de colégio, portanto, assim toda pipi, e eu fui fazer uma viagem de exploração no Uzbequistão. Comprei um tour com um tour guide lá que eu não conhecia e no segundo dia aparece-me uma cascata de 5 metros para descer. E eu olhei para a Teresa e disse, Teresa, então, e ela estava com uma sanata daquelas de chinês e ela disse, é para descer, é para descer. Portanto, eu tenho vídeos onde ela está a descer, montada em cima da minha cabeça, eu a descer, e ela sentada em cima da minha cabeça a descer. Portanto, são estas pessoas para quem eu trabalho. Agora, há pessoas, e vou-vos ser sincero, para quem eu não trabalho. E estas pessoas, quando viajam a primeira vez, e eu começo logo a perceber o estilo das pessoas, eu digo logo, esta pessoa, se inscrever nesta viagem, nós não vamos aceitar. E temos à vontade para falar com esta pessoa. Portanto, a empresa é pequena, cria-nos relações com as pessoas, nós não estamos a olhar para as pessoas a dizer é o cliente A, é o cliente B, não. É o Manel, é a Joana, é o João. Ou seja, nós conhecemos estas pessoas verdadeiramente, sabemos o que é que eles querem, sabemos o que é que eles são capazes, conhecemos a personalidade de cada um e quando às vezes um e o outro se inscrevem na mesma viagem, nós telefonamos ao último que se inscreveu e dizemos assim, Pedro, tu não vais nesta viagem. Porquê? Pá, está uma pessoa inscrita que não se vai dar bem contigo. E ele, pronto, estou a sair fora. E sai fora. E eu podia estar a ganhar dinheiro naquilo, mas o que é que eu ia fazer? Ia fazer com que o líder de viagem, em viagem, tivesse um pesadelo. Porque tem que gerir a personalidade de 10 pessoas, as expectativas de 10 pessoas, as emoções de 10 pessoas, os conflitos de 10 pessoas. A viagem é a coisa mais fácil de fazer. O resto é gerir o grupo. E eu trabalho basicamente para pessoas independentes. Eu posso-vos dizer que 78% dos nossos clientes são mulheres, entre os 45 e os 65 anos. Os homens que aparecem ou são muito novos,
ou vêm amarrados a alguma mulher. Portanto, as mulheres são muito mais independentes que os homens. Isto é sagrado. As mulheres não precisam, é por isso que eu admiro o ser mulher. As mulheres não precisam do aval do homem para ir para algum lado. Enquanto o homem não consegue, às vezes, escolher um menu. Tu, uma mulher que metes um menu à frente, ela diz, quero isto. Um homem é, vê lá o que é que eu quero aqui, o que é que não... Ou seja, as mulheres são muito mais desenrascadas que os homens. E é por isso que também viajam muito mais sozinhos. Porque é para ir. Nem que eu vá sozinho. Depois acabo de conhecer lá alguém. O homem é muito mais reservado. É esta a ideia que eu tenho das viagens que faço. Portanto, eu trabalho para este nicho de mercado. E é este nicho de mercado e esta maneira de trabalhar com este nicho de mercado que neste ano, de março de 2020 até agora, fez com que a nossa conta bancária não descesse um centavo. E não desceu um centavo porque as pessoas, nós telefonámos um a um para cada viajante, devolvemos o dinheiro, apesar do decreto-lei do Estado nos defender nisso, telefonámos para um a dizer, pá, nós somos assim, acreditamos que as viagens vão... Ou seja, explicámos a toda a gente porque é que era importante manter o dinheiro para a sobrevivência da empresa. E o facto é que 95% das pessoas não pediram o dinheiro de volta. E continuam a não pedir o dinheiro de volta, e quando se inscrevem noutra viagem, temos pessoas que são inscritas em 3, 4 viagens, não vão buscar o dinheiro que já tinham, vão investir dinheiro novo. E isto faz com que a empresa se sustente e eu, em janeiro, ainda tenha contratado outra pessoa. Portanto, esta confiança que nós temos, este aproximar das pessoas, este contacto com as pessoas, faz com que as pessoas acreditem em nós. E num momento de pandemia como este, agências tipo a Agência Abreu, a Loja Travel, eles passam por apuros. São empresas com muitas lojas físicas, com muita gente a trabalhar, e empresas como as nossas, que trabalham com nichos, que trabalham com grupos pequenos, acabam por se safar muito mais. Portanto, isto é uma das minhas frases favoritas, isto também é na Jordânia, porque eu acho que é aquilo mesmo que eu disse ao início, que é, nós temos que viver aquilo que queremos ser, e nós temos que estar no sítio onde queremos estar. E muitas vezes nós lamentamos por coisas de, epá, eu não tive sorte, a sorte também ajuda, é verdade, não tive sorte, porque nós temos que ir à luta. Temos que ir à luta e não é o estudar aquilo que nos faz ser aquilo. Há muitas pessoas que estudaram direito e não são advogados, ou não são juízes. Portanto, é o querer, é o ter uma ideia, é o partir para a frente com essa ideia, mesmo que a ideia depois, mais tarde, morra, não interessa, mas tentarmos fazer aquilo, é isso que nos faz andar para a frente e conseguir que os nossos projetos vão para a frente. E esta coisa da landscape, que até eu posso-vos dar assim, em números, o que é que nós faturávamos. Nós, em 3 anos de empresa, até 2020, já estamos a faturar quase €500 mil por ano. Portanto, é uma empresa que cresceu muito. Só até março do ano passado, 2020, já tínhamos faturado mais que até julho de 2019. Portanto, era sempre em crescente, porque nós sabemos que é este tipo de viagens que as pessoas estão a procurar cada vez mais. E há outra coisa que as pessoas estão a procurar cada vez mais, que é fazer aquilo que nunca imaginaram fazer antes. É tipo, subir ao Everest, é atravessar a Amazónia de barco, é fazer aquilo que antes diziam, não, eu não vou fazer porque é perigoso. E eu acho que este tempo de pandemia deu um bocado para perceber que é perigoso, mas eu só tenho uma vida, vamos fazer isto. E nós agora estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar em expedições, é o próximo projeto que nós vamos ter, em expedições que vão acontecer uma vez por ano, que vão tirar completamente a pessoa da zona de conforto dele. Mas, por exemplo, se eu tiver que atravessar a Amazónia, que é um dos projetos que nós temos, atravessar a Amazónia de barco durante 17 dias, as pessoas sabem que no rio vão ter piranhas, que vão dormir numa tenda ali, que não vão ter casa de banho durante 4 dias, mas aquelas 10 pessoas que vão, são as pessoas que realmente querem viver ali e querem estar ali. Portanto, e as pessoas estão cada vez mais predispostas para isto. Depois temos outros projetos que eu não vou revelar aqui, tem um bocadinho a ver com formação também, mas basicamente é isto que nós trabalhamos na Landscape. Todos os dias trabalhamos isto. E eu, quando estava a dizer que agora trabalhamos o triplo, é porque antigamente as pessoas reservavam as viagens, compravam e iam. Neste momento reservam, depois telefonam 10 vezes a perguntar: e se eu tiver Covid, e se o avião não pegar, e se o país fechar? E nós estamos a fazer basicamente futurologia, porque ninguém sabe o que é que vai ser para a semana. E é isto que nós temos de explicar às pessoas. Trabalhar com seguros que cubram Covid, trabalhar com seguros que cubram fronteiras encerradas,
explicar às pessoas, dar o máximo de segurança às pessoas, para elas se sentirem confortáveis, para acreditarem em nós para irem. E este grupo que eu vou fazer agora, dia 26 de maio à Jordânia, é mesmo um grupo desses. Eu posso-vos dizer que no dia que eu comprei os voos, nós não compramos voos, mas agilizamos. No dia que eu comprei os voos, no dia seguinte, os voos de Istambul para o Porto tinham sido todos cancelados. E eu telefonei à Turkish e eles disseram, pois, foram cancelados porque nós nem sabemos se os voos vão existir. Portanto, eu um dia compro, no dia a seguir eles foram todos cancelados. E nós estamos a um mês da viagem e eu ainda nem sei como é que vai ser a viagem. Ainda não sei se o Portugal me vai permitir ir na altura, nada. Portanto, é neste inconstante que nós estamos. E este inconstante nós não podemos passar às pessoas. Nós às pessoas temos que passar tipo, uau, isto vai correr super bem, ser super positivos. E, portanto, é nisto que as pessoas acreditam. E a Landscape é a empresa que é hoje, que eu me orgulho muito, também muito por causa da vontade das pessoas de lutar contra aquilo que nos puxa para trás. Se vocês tiverem alguma pergunta, estejam à vontade para fazer. Sim, por força. Eu gostava de saber, já que viajou tanto, quais são as diferenças culturais mais relevantes que encontra entre aquilo que a gente chama cultura ocidental, cultura oriental, enfim, as várias. Ou seja, tem impacto as diferenças de estar e de ser? Eu acho que assim de uma maneira... Eu nos outros países não deixo de ser turista, não é? Eu vivo cá, pronto, e cá tenho uma realidade muito maior. Eu não quero parecer aquelas pessoas que vão viajar uma semana para Paris e dizem, epá, em Paris é que eu vivo e aquilo é incrível, porque eu estou a passar férias, não é? Depois quando uma pessoa entra no ritmo de vida, aquilo passa a ser Portugal ou passa a ser outro país qualquer. Portanto, eu tenho sempre uma visão de turista nos outros países, seja a passar um mês ou seja a passar 6 meses, é sempre a minha visão de fora. Mas a experiência que eu tenho é que os outros países, ou países, por exemplo, eu vou tocar no Médio Oriente, que é aqueles países onde geralmente nós temos mais, nos julgam muito menos do que nós nos julgamos a eles. Ou seja, não quer dizer que a televisão lá não diga mal de nós, mas eu acho que não diz tanto mal, porque também não interessa dizer, não é? Não diz tanto mal e eles não são tão preconceituosos quanto nós. Ou seja, eles aceitam muito mais o outro do que nós aceitamos o outro. E nós somos o outro para eles. Atenção, não são eles que são o outro, nós também somos o outro. Mas quando nós chegamos a certos países e as pessoas nos recebem, ainda há um bocado estava a falar com pessoas sobre isso, como o Irão, não é? Onde as pessoas nos recebem e vou falar da hospitalidade. Vou bater no simpático. Eu acho que em Portugal nós somos simpáticos. Hospitalidade é uma coisa diferente. Hospitalidade é nós abrirmos as portas de casa a um desconhecido. Hospitalidade é nós darmos a nossa cama para o desconhecido dormir. Hospitalidade é uma pessoa despedir-se e nem saber o nome da pessoa que nos acolheu. Hospitalidade é dar uma mesa farta de comida. É convidar pessoas para nos conhecermos. Isto para mim é hospitalidade. Nós em Portugal somos simpáticos. Temos um quarto de Airbnb arrendado e alugamos e vamos lá dizer, olha, tenho aqui umas dicas, não sei quantos. É diferente, o sistema é diferente. E lá também existe isto. Mas quando eu vou no meio de uma rua e a pessoa me diz assim, olha, não queres ficar em minha casa hoje, ou duas pessoas estão a discutir a ver onde é que eu vou ficar, em casa de quem, isto para mim é hospitalidade. E para mim isto é muito importante. E é uma coisa que eu sinto muito em países do Médio Oriente, na Ásia Central, mas não sinto tanto aqui. Eu já fiz algumas viagens de bicicleta em Portugal. Fiz viagens de bicicleta e eu até achava que o português era mais aberto, e não é. O português é mais aberto se a pessoa que está a chegar é amiga de um amigo, isso é, e ele sabe que tem confiança. Agora, é um bocado... é pouco curioso, nós somos pouco curiosos. E lá fora, neste país, não estou a falar em Europa, não é? Que já me fecharam muitas vezes a porta na cara na Europa. Neste país, do Médio Oriente, do Sudeste Asiático, na Índia é surreal, não é? Mas na Índia, eles são muito mais... eles são de tocar, eles são de abraçar, eles são... Aliás, quando veio esta coisa da Covid, dizem isto do afastamento, do distanciamento social, na Índia é impossível. Como é que eles têm medo de estar sozinhos, não é? Portanto, como é que eles vão estar sozinhos a 2 metros do outro? Eles querem estar colados ao outro. Portanto, esta mudança cultural é para mim o que mais me seduz. Mas é mesmo esta coisa de julgar o outro, eu acho que nós julgamos muito o outro. Temos sempre, aquilo é assim, eles são terroristas, as mulheres são não sei o quê, as mulheres... E depois chegamos lá e quando conversamos realmente com eles, no Irão as mulheres têm que andar de lenço aqui na cabeça. E as mulheres lá dizem assim, se fosse o lenço na cabeça, o último dos meus problemas, não é? Ou o primeiro dos meus problemas. Lenço na cabeça é um lenço na cabeça, não é? Os homens não podem andar de calções. Não podem andar de calções. São problemas que não e nós julgamos essas coisas. É tipo,
são coisas que não interessam. Força. Acha que o conceito de qualidade, de luxo, de alta gama é igual nas várias culturas? Não. É assim, nós temos, se formos partir para, se nós temos hotéis luxuosos e coisas luxuosas em todo lado, sim, não é? Porque há também esse nicho de mercado. Aliás, até há, agora acho que no Botsuana, na África do Sul, não sei como é que se chama aquilo, aquelas cabanas onde os locais vivem, um hotel de 5 estrelas construiu exatamente essas cabanas, com uma casa de banho partilhada para as pessoas se sentirem como os locais. As pessoas não se vão sentir como os locais, porque sabem que se chamam alguém, vem alguém quase beijar os pés, não é? Portanto, esta coisa de... Eu acho que um turismo de luxo, verdadeiramente, não são as estrelas de um hotel. Nós não trabalhamos com um hotel com estrelas. Quando as pessoas perguntam quantas estrelas tem o vosso hotel? Estrelas é uma coisa ocidental. Tu vais à Índia, não tens estrelas nos hotéis. Vais à Jordânia, não tens estrelas. Até tens um boutique hotel, mas não há aquele conceito de estrela, não é? Para mim, um hotel tem que ser higiênico, no centro, e ser agradável, mais nada. E ter uma caminha boa para dormir. Mas eu acho que o luxo, e que acho que o turismo deveria trabalhar o luxo, é a autenticidade. E a autenticidade que cada vez se perde mais. Porque, e vocês conhecem de certeza, é muito bonito nós irmos a Marrocos e dizer assim: "Ei, agora vou-vos mostrar uma família que vive mesmo ali no meio do deserto." Epá, aquela família não quer viver no meio do deserto, aquela família vive ali porque é paga para viver ali. E isto não é autenticidade, é uma coisa completamente fake. É ir à Tanzânia e ver aqueles homens, que eu não sei como é que se chamam, de uma tribo, e estão todos aos saltos. Os homens estão ali porque são pagos para estar ali. Ou seja, ir fazer este tipo de turismo é estar a apoiar uma coisa que nós não deveríamos apoiar. Ir dar um lápis a uma escola, a escola está-se a transformar quase num comércio. Isto é sempre muito discutível. Mas é a ética, sobretudo, que deve estar por trás do turismo de luxo. E eu acho que o verdadeiro luxo é nós sermos autênticos e conhecermos pessoas autênticas. É nós irmos a um restaurante e dizer assim: podemos comer, e os locais vão todos olhar para nós. Onde é que estas pessoas vão entrar? E nós, uma mesa aqui, outra ali, e nós estamos sentados nos locais a comer com a mão. E não isto é que é luxo, não é? Porque depois, quando chegamos cá, o que é que nós vamos contar? Que vimos o Taj Mahal, quantas pessoas foram aí a ver o Taj Mahal? Agora, quantas saíram e comeram naquela família que os convidou, por acaso, a comer dentro da casa deles? Que acontece numa viagem e na outra já não vai acontecer, não é? Isto é que eu acho que é o luxo, na minha opinião. Força. Eu tenho uma questão. Acontece. Mais alto, Paulinho. Oi? Mais alto. Tudo bem. Meu nome é Paulo. Me apresentar primeiro. Eu tenho uma questão. Eu vivo em um hostel e tem pessoas do mundo inteiro lá. Então eu acabo um pouco viajando pro mundo. Tu vives pelo onde? mundo. Desculpa. Vivo em um hostel. Bem próximo daqui. Hostel. Nossa. Ok. Hostel. Sim. E eu convivo com pessoas do mundo inteiro, basicamente. Né? Eu acabo viajando um pouco pela cultura deles no contato do dia a dia. E, apesar de entender a questão da hospitalidade árabe e vi que a empresa é muito focada, quando eu estava olhando o site da empresa, muito focada na questão do Oriente Médio, né, da parte ali do Cáucaso, a questão de relacionamento entre homens e mulheres é razoavelmente complexa no Oriente Médio, não tem como a gente negar isso. Eu vivi algumas situações, por exemplo, de ver uma pessoa do Sudão, um homem, chegar para uma pessoa que não trabalha no rosto e pedir para aquela pessoa limpar a mesa porque ela é mulher. Entendeu? Eu vi atritos entre pessoas que tinham culturas totalmente diferentes. A minha questão é, por exemplo, fazendo uma viagem de bicicleta com um público majoritariamente feminino, uma cultura totalmente diferente, já passou por algumas situações de aperto, de não saber o que fazer? É assim, a cultura é sempre um bocado discutível, não é? Porque por exemplo, eu viajei, eu posso dizer que o Egito é um país é talvez o país mais conservador onde eu estive até hoje. Meu melhor amigo hoje em dia é egípcio. Eu adorei o Egito, atenção, mas é talvez, na maneira de pensar das pessoas, eu cheguei a entrar em hotéis onde dizia proibida a entrada a mulheres. Portanto, é para te chegar a este ponto mesmo. Mas isto não tem... eu acho que tu não podes julgar o exemplo de um hotel pelo povo, não é? Não, senão eu não ia ao Irão porque não gostava do governo. Pronto. Agora, existe realmente, e eu posso-te contar uma situação, eu quando viajei com a Tânia, cá em Portugal, ou no Brasil possivelmente, as raparigas tirarem fotografias com rapazes, abraçados, com os amigos, não sei quantos, ou seja, o teu conceito de amigo, tu não precisas ser namorado de alguém para te abraçares e para tirares uma fotografia.
Mas tu precisas de compreender a cultura egípcia para perceber que só te abraças a um homem se ele for realmente teu namorado. Ou és prostituta. Pronto, é isto que eles... Ou seja, tu não consegues chegar lá e dizer assim, atenção que... Não consegues... Isto leva anos a desmontar. Leva mesmo anos a desmontar. E aconteceu uma coisa que foi... A Tânia, no princípio, agarrava-se... Tipo, os rapazes perguntavam, olha, posso tirar uma fotografia comigo? E ela tirava a fotografia, eles abraçavam, não sei quantos. E chegámos a uma certa altura da viagem e eu comecei a pensar assim, pá, as raparigas não se abraçam a eles, as raparigas nem sequer tiram fotografias com eles. Até como é que vamos fazer? E como é que testámos? Dissemos, o próximo rapaz que pediu para tirar uma fotografia disse, está bem, tiras com ela, mas eu também tiro. Ah, contigo não quero, até não tiras. Ou seja, o facto de eles a agarrarem, para eles já estavam a julgar como uma mulher fácil. E eu brinco uma coisa que é assim, a Ryanair voa para Marrakech, mas nós não nos podemos esquecer que Marrakech fica num país de maioria muçulmana, que eles têm outros conceitos em relação às relações homens-mulheres. E, portanto, apesar da viagem me custar 20 euros para ir para Marrakech, eu não posso chegar lá de mini saia ou de calções e tronco nu com aquelas camisolas altas como vou para a quarteira, não é? Ou seja, eu tenho que perceber o país para onde eu vou voar. Porque a imagem que eles vão ter de ti é a imagem que eles têm do turista naquele sítio, não é? E há um jornalista americano que eu gosto muito e que gosto muito das palestras dele, ele disse, uma vez eu estava no Irão e veio uma senhora velhinha, pai com 80 anos, esteve comigo e disse assim, olha, tu vais dizer lá na América que eu não tenho nada contra as pessoas da América, agora, eu não quero que a minha neta seja uma Britney Spears. Percebes? E a diferença está assim, a imagem que elas têm das mulheres é a Britney Spears que aparece na televisão, de biquíni, não sei quantos. Pá, é errado? É, e nós sabemos que é errado, porque a Britney Spears faz aquilo para vender. Agora, como é que eu vou explicar a uma pessoa de lá que ela não está a pensar certo? Se eu não discutir, se calhar estou a fazer com que ela continue a pensar. Se eu discutir e tentar mostrar-lhe pelo menos o meu lado, a pessoa se calhar já vai pensar assim, ok, não é? No Irão, por exemplo, eu estava sentado numa estação e chegou um rapaz super, muito mais novo que nós, devia ter para aí 20 anos, 25 anos, e começa a falar connosco e de um momento para o outro, o rapaz diz assim, eu vou-te repetir o que ele disse. Ele disse assim, I hate gays and lesbians. Ele disse-me assim. E nós parámos a olhar para ele e disse assim, mas porquê detestas gays e lésbicas? E ele, porque o Corão diz, não é? E nós dissemos, sim, mas o que é que tu pensas? Não, o Corão diz, não é o Corão, esquece o Corão. O que é que tu pensas? E muitas vezes tu és formatado, a tua educação é formatada numa coisa de isto é a verdade. E portanto nada mais à volta disto é a verdade. E como é que tu desmontas isto? Isto leva anos, não é? Eu tenho um amigo iraquiano que diz assim, Rafael, exato, venham ao Iraque explicar o que é a paz. É como eu ir a Portugal explicar o que é a guerra. Nós não sabemos, nós vemos a guerra na televisão e eles veem a paz na televisão. Ou seja, para eles é uma paz, já se chega lá um gajo e diz assim, vamos transformar isto num país democrático. O que é democracia? Não existe. Não é? Leva anos a criar uma democracia. E é por isso que eu digo uma coisa que é muito polémica, que é, às vezes em alguns países, o facto de teres uma ditadura faz com que aquele país siga em frente. Pá, as atrocidades que se faz, completamente contra. Mas tu vê o que é que foi o Iraque depois do Saddam sair de lá, vê o que é que foi a Líbia depois do Gaddafi sair de lá. Ou seja, aquilo entra numa guerra de tribos que ninguém se entende. Porque não é um país preparado, ou nunca foi preparado, não é? É como nós saímos da África. Agora entendam-se. E eles entraram na pobreza. Porquê? Porque não sabiam fazer. Portanto, é muito perigoso da nossa parte ir lá impor aquilo que nós pensamos. Nós temos que ir lá e dizer assim, pá, tudo bem, vocês pensam assim, mas nós pensamos assim. Então vamos cá discutir isto. Pronto. E eu acho que assim tu consegues muito mais. Agora, é verdade que existe muito homem a olhar a mulher para baixo. Mas existe muito homem a olhar a mulher para baixo em Portugal. Muito. Portanto, infelizmente. Sim, sim. O que é que acha, não do país, mas das pessoas da China? O que com estas pessoas da China? Eu não sei, eu acho que a China é um continente, não é? Por isso mesmo. E acho que nós temos a China, tipo Xangai e Pequim, que são tipo o primeiro mundo, e temos a China rural, que é tipo o quarto ou quinto mundo. E eu já passei nas duas realidades. E passar na realidade do quinto mundo é o que mais me interessa. Eu passei em regiões na China onde tenho crianças a fugir de mim a chorar porque nunca viram uma pessoa branca. Tenho adolescentes de 18, 19 anos a pedir-me autógrafos na rua porque nunca viram um estrangeiro. Tenho
pessoas sentadas a uma mesa comigo, a escarrar por cima da mesa os ossos que comem e a largarem-se. Portanto, isto para mim é um... Não é? Eu posso-vos contar uma história. Uma vez fui a um restaurante chinês, rural, e fui à casa de banho. E para mim uma casa de banho era... Ok, o mictório pode estar do lado de fora, a sanitação do lado de dentro e há ali um lavatório. Eu entrei e estavam 3 muros, portanto, 4 buracos no chão, o muro era desta altura assim, e eu tinha 3 chineses nos primeiros 3 buracos a defecar, não é? E o meu lugar era o último e eu apenas ia urinar. E eles estavam a falar uns com os outros, a fumar, a largarem-se ao mesmo tempo, a fazerem o que tinham a fazer, e eu nem sabia como é que não sabia como é que me havia de comportar, então fui para o meu buraquinho, urinar, e estava naquela tipo, despacha que eu não consigo aguentar isto. Porque é uma cena surreal, tipo, E a Tânia tinha ido ao das raparigas e a sorte dela foi que não entrou no meu rapariga, porque nem muro tinha um buraco ao lado do outro. Ou seja, esta realidade acontece. Mas é isto que me seduz a mim enquanto viajante, não é? Não é ir a um restaurante, a Sanita me limpa o rabo, se calhar também adorava. Mas ir a um restaurante onde tudo fosse igual à minha casa. Isso não me seduz. E a China tem esta coisa de nós estamos no 4º mundo e às tantas estamos no 1º mundo, a uma distância, que eu estava a dizer há um bocado. Vem porque, olha, eu nunca fiz isto, por que não? Mas se calhar se fosse há 2 anos atrás eles não iam fazer. Ou seja, são viajantes nossos, que eu sei que alguns são bem badochas, ok? Que passado 20 km já estão todos estourados e eu vou fazer 60 e os outros eu não sei como é que os vou fazer mexer as pernas. Mas isto a mim também é um teste. É como é que eu os vou incentivar a fazer esta viagem. E o facto é que esta viagem em Portugal, dos 7 lugares que eu tenho, 7 são mulheres, naquela já está dividido, homens e mulheres. Mas vai ser também uma experiência para mim. Se vai funcionar bem, se não vai funcionar bem, vou testar. Mas existem muitas empresas focadas nisto de mercado, nos americanos, nos canadianos e nos alemães. Muito caras, viagens mesmo muito caras, mas depois também os levam para hotéis 5 estrelas, a experimentar fazer isto. Nós agora, por exemplo, posso-te revelar, nós estamos a trabalhar um projeto para trabalhar com turistas brasileiros. Mas turistas brasileiros que de onde prendam um relógio de 10 ou 15 mil euros. Portanto, são turistas brasileiros de alta. E o que é que nós fizemos? Associámos a uma pessoa que tem muitos contactos com literatura, com músicos que trabalham nesse ramo, portanto, que é gente de muita gente assim. E o que é que nós pensamos assim? O que é que faz o turista brasileiro de dinheiro vir a... Primeiro, a Europa para eles é o mundo, não é? É o sítio onde eles mais querem ir. Depois Portugal, porque eles têm raízes em Portugal. E o que é que nós pensamos? Ok, vamos criar aqui um projeto. Então, o que é que eles querem viajar em Portugal? Belmonte, que foi o sítio onde saiu o Álvares Cabral. Lisboa e Porto, porque sim, não é? Sintra, porque é bonito. Fátima, porque eles são religiosos. Por exemplo, assim uma coisa. E o que é que nós vamos fazer? Só visitar isto? Não. Temos que lhe dar aqui uma cena premium que não é o landscape, não é o nosso nicho de mercado. Então criámos quase uma sub-empresa, que não criámos, é virtualmente, em que nós temos pessoas a trabalhar nisto, que vão criar este roteiro, e depois, por exemplo, ele vai a Belmonte, e vai estar com o historiador XPTO, que lhe vai falar da história do Álvares Cabral. Depois vai estar no Porto, e se calhar até tem o Afonso Cruz, escritor, a dizer vou fazer uma comida, enquanto está a fazer a comida está a falar não sei quanto. Então o que é que estas pessoas levam? Não levam a Fátima, não levam o Porto, não levam, porque isso toda a gente visita, levam. Chegam lá e dizem assim, não, quem me preparou comigo foi o Afonso Cruz. Eu estive ali com o não sei quantos. Ou seja, levam mais esta coisa premium que os outros não conseguem levar. E para este tipo de mercado, tu não consegues ir lá a uma agência e dizer, olha, tenho este produto para vender. Não. Tu tens às vezes que conhecer a pessoa certa, que te apresenta a pessoa certa daquele lado, para te meter naquele meio. E foi o que nos aconteceu. Pronto. E isto também é uma das coisas que tens que pensar quando queres criar uma empresa, é quem é que eu vou convidar, ou quem é que eu vou chamar para a pasta da comunicação. Tem que ser uma pessoa com um monte de contactos, a comunicação é isso mesmo, não é? A rede de contactos, com contactos nas comunicação social, com contactos com empresas, com contactos com pessoas que têm contactos, é isto. Depois trabalhares com uma pessoa na cena digital, que seja nova, mas ao mesmo tempo aponte para um público dos 45 aos 65, que já não lida tão bem com Instagrams e não sei quantos, não é? Porque às vezes uma pessoa, o Instagram carregas no link, a minha mãe não sabe carregar no link, e já fez 10 viagens comigo, não é? Tu dizes, mãe, carrega aí no link, onde é que está o link? Não é? Portanto, eu tenho que fazer com que ela perceba o que é um link para carregar, nem que seja assim. Carregue nesta frase a seguir e a setinha lá. E ela vai carregar, mas se você carrega no link, ela já não carrega. Portanto, tens que te rodear de pessoas que percebam da atualidade, dos meios digitais
que tenham contactos, mas ao mesmo tempo estejam a pensar como é que as pessoas que vão nos comprar as viagens pensam. Porque se for um site, por exemplo, todo XPTO, as pessoas dizem, e agora onde é que eu carrego aqui? E se for um site super básico, dizes, carrega aqui, e a viagem está vendida. Portanto, são esses contactos todos que tu, no fundo, tens de te rodear. Pá, eu tenho tido sorte, um ou outro azar, que acontece sempre, não é? Mas tenho tido sorte em ter ao meu lado pessoas que não vêm, mais uma vez, da área de turismo. A Karina vem da área da comunicação, portanto, da música, ela trabalha com hip-hop. A Andreia é uma miúda de 24 anos que acabou agora o curso de design e eu contratei para marketing digital. A contabilidade é a minha cunhada, mas na altura ainda não era, portanto eu só conhecia depois a minha companheira, através de faturas que lhe fui entregar. E a Tamara veio porque é namorada de um dos meus líderes, João Amorim. Pronto, que a especialidade dela é trabalhar com crianças autistas, portanto que não tem nada a ver. Mas lá está. Trabalhar com crianças autistas, o que é que precisas? Muita paciência, muito desenrasco, e ela, para falar com os viajantes, é a pessoa perfeita, porque está ali uma hora, teu. Pá, e às vezes é preciso isso, as pessoas precisam de ter esse contacto próximo contigo. A minha questão são duas perguntas que são ligadas uma à outra. A primeira questão que eu percebi que a empresa foca muito na escolha do cliente. Isso ficou muito claro no próprio site, na missão, como diz a missão. Eu queria entender como funciona esse processo seletivo do cliente. Porque muitas vezes a pessoa tem um discurso sobre ela e a realidade dela às vezes não reflete o discurso sobre ela. E a minha segunda questão é, já que a empresa se especializou num determinado tipo de viagem, que é a viagem da sustentabilidade, de não dispor de luxos, de viver como local, como essa empresa consegue conciliar a imagem dela com um outro projeto secundário, que é voltado para o segmento premium, para um outro segmento totalmente diferente, e como isso funciona com a identidade da empresa? Tens que trabalhar com, eu vou-te começar por essa, tens que trabalhar com as pessoas na cabeça, tipo, eu e a Karina somos a cabeça da empresa, não é? E nós trabalhamos com as duas empresas. A Tamara já não vai trabalhar com este segmento premium. Ou seja, aquele segmento premium eu já vou trabalhar com outras pessoas, que só vão tratar daquela parte. E as pessoas basicamente é como teres uma linha branca na Bosch. Elas não sabem que aquela máquina foi feita pela Bosch. Aquilo vai com uma marca qualquer. Ou seja, eles só no momento em que recebem a fatura é que estão a perceber que estão a falar com a nossa empresa. Porque até lá, a maneira de comunicar, a maneira de teres, se calhar até o site é diferente. Por exemplo, nós trabalhamos com team building de empresas, com empresas que têm comerciais e têm aqueles prémios anuais que dão, nós trabalhamos com isso, trabalhamos com escolas secundárias a fazer viagens culturais com escolas, nada de Benidorm e coisas assim, viagens culturais, e se tu fores ao nosso site não está lá nada. Porque este contacto é um contacto personalizado. Ou seja, nós contactamos a empresa, contactamos a escola e vamos lá diretamente falar com eles. E tu vais ao site, não há nada. Ou seja, tu não sabes que a empresa faz aquilo, só sabes porque nós te dizemos. E é exatamente isso. Pronto, e o premium vai exatamente funcionar nesse sistema, que é, tu tens pessoas, líderes que não são os nossos líderes agora, que vão trabalhar depois com este tipo de cliente. Em relação aos clientes, nós não fazemos nenhum formulário para conhecer os clientes antes. Às vezes aparecem-nos pessoas que nós pensamos que são todas XPTO porque se inscreveram naquilo e afinal não são, não é? Não têm preparação para fazer aquela viagem. Eu, por exemplo, eu posso dizer que na viagem a Guatemala nós subimos ao Acatenango. E o Acatenango é um vulcão com 4.000 e tal metros de altitude. E tu dormes no topo do Acatenango para ver um vulcão que fica em frente, que é o Fuego, que está em constante erupção. Portanto, isto é uma experiência inacreditável. Mas tu tens 4 horas a subir a dar-lhe a sério, não é? Portanto, a caminhar bem, quase por areia, para chegar lá acima, quase ao topo do vulcão, e dormir, e à noite devem estar 3 graus negativos, 4 graus negativos, para acordares às 4 da manhã, para subires mais 100 metros, para estares mesmo na ponta, para veres o fogo todo. Toda a gente quer fazer isto. E nós recebemos toda a gente para o fazer. Mas, às vezes, chegamos lá e o líder, nos primeiros dias, diz logo assim, esta pessoa não vai ser capaz. E o que é que vai ser o trabalho dele? Vai ser ou convencê-lo a levar um burro, e ir montada no burro até lá acima, porque para baixo o burro já não vem, não é? Já ela tem que ir sozinho. Ou convencê-la de que ela não está preparada para subir aquilo, mas se a pessoa está mesmo e diz assim, quero ir e quero ir, pá, nós não podemos fazer nada, temos que levar a pessoa, não é? Pronto. Mas se a pessoa se inscreve noutra viagem em que nós sabemos que aquela pessoa é tipo fazer um
um Cambridge Analytics, não é? É tipo saber, aquela pessoa não consegue subir montanhas porque lhe falta a respiração. Pá, se ela se inscreve numa cena, tipo para ir ao Sikkim na Índia ou ao Butão, nós já dizemos, olha, telefonamos dizer, olha, esta viagem não é apropriada para si, e temos uma abordagem com esta pessoa. Portanto, não, são as pessoas que nos escolhem, mas depois nós acabamos por escolher as pessoas que vão em cada viagem. E nunca recusamos ninguém, atenção. Mas acabamos por escolher porque sabemos que as pessoas, e as pessoas agradecem isso, dizem, olha, ainda bem que me disse isto, porque eu nem tinha pensado. Pronto. Problemas de altitude, problemas de comer, por exemplo, um país que não tenha nenhuma opção vegetariana. Não é? Não vou pôr uma pessoa 15 dias a comer arroz. Vamos dizer, olha, vi aqui no formulário de inscrição que é vegetariano, se calhar este país não é o mais indicado, mas eu sujeito-me a comer arroz todos os dias. Pronto, amigos na mesma. Não é? Agora, nós avisamos sempre a pessoa de que aquilo se calhar não é apropriado à pessoa. E eu acho que este contacto é o que as pessoas mais gostam. Agora, dá muito trabalho. Quando tu tinhas 50 clientes, não dava trabalho nenhum. Agora que tens 700, já dá um bocadinho de trabalho, mas também não são 700 que chegam para a mesma viagem. Aquilo é repartido por não sei quantas viagens. Qual é o preço médio de uma viagem a landscape? Olha, tu tens desde 570 euros, 5 dias em Cracóvia, sem avião, sem alimentação, só com pequeno almoço, 5 dias em Cracóvia, uma viagem cultural, até à viagem mais cara, que é capaz de ser para aí 2.800 euros, são 21 dias Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e África do Sul, em caminhão, portanto em overland, mas aí está tudo incluído, porque o overland vai chegar a sítios onde não há restaurantes, portanto é o próprio líder que conduz, que cozinha, onde as pessoas dormem em tendas, portanto e aí dormem a maior parte das vezes em tendas, porque dormem no meio de parques naturais, não é? Ou temos, por exemplo, 2.400 euros, 2.500 euros a Colômbia, e são tipo 16 dias, e depois temos, ainda a falar nisto, temos uma extensão, e a extensão nós acrescentamos sempre, por exemplo, a viagem é aquilo que nós acreditamos que toda a gente consegue fazer. A extensão é aquela parte em que nós dizemos assim, opá, é a subida ao Toubkal em Marrocos, ou 5 dias a caminhar pela cidade perdida na Colômbia, ou por meio da floresta onde há cobras, aranhas, não sei o quê. Nem toda a gente está preparada para fazer aquilo. E por isso nós fazemos uma extensão à viagem, só aqueles que dizem assim, não, eu quero mesmo fazer aquilo, é que vão. Pá, mas às vezes já nos aconteceu uma miúda cair de um cavalo no meio da montanha no Peru. E tivemos que ir trazer para... Não era eu que estava lá na altura, mas tivemos que ir trazer para baixo durante 4 horas, a braços, para ela ser socorrida depois por uma ambulância na estrada mais próxima, porque não havia estradas. Pronto, e aí é seguradora a trabalhar, helicópteros se for preciso, e não sei o quê, portanto tens de estar sempre em cima. O teu trabalho é sempre 24 horas. Já me aconteceu estar numa passagem de ano na Argélia e estar a resolver uma viagem que estava nas Filipinas. Porque havia um confronto entre um cliente e a líder, pá, e pronto, e aquilo teve que ser resolvido. Mas é isso. Outra questão. Posso tratar por tu? Deves. Disseste que tinhas vários colaboradores a trabalhar contigo diretamente, não é? A minha pergunta é, tu ainda fazes, ainda és o guia, entre aspas, não é? Nas viagens para certos países que o vosso pacote, não é? Que a Landscape tem, ou já tens pessoas, ou tu já estás na parte do back-office, não é? Digamos assim, e já tens guias específicos para cada país. Não, Tu ainda fazes ou... Não, eu ainda faço muitas Não viagens. Eu ainda faço muitas viagens. Este ano fui obrigado a fazer muitas viagens, era o ano que eu esperava fazer menos viagens. Porque, ainda vinha a falar com o Tiago, eu tive um filho há um mês, portanto, eu quero estar com ele, não é? E, portanto, quanto mais fora eu tiver, menos vou estar com ele. Portanto, o planeamento das minhas viagens este ano é de estar pelo menos 15 dias ou uma semana entre viagens em Portugal, para ter esse contacto. Mas eu já liderei muitos países. Pá, a Geórgia, a Arménia, a Jordânia, a Cracóvia, lá sei, a Índia, o Irão, lá sei, N países, Praga, Berlim, já liderei muitas viagens nesses países todos. E a maior parte desses países já têm outros líderes. Mas uma coisa que nós temos que fazer sempre é, ainda por cima em altura do Covid, é tentar ter sempre 2 líderes disponíveis para aquela viagem. Porque imagina que tu fazes um teste, não podes ir, o outro líder entra. Se tu não tiveres esse líder, a viagem é cancelada, não é? E tu, se calhar tens que indemnizar as pessoas e blá blá. Portanto, eu este ano estou a fazer viagens, por exemplo, esta da Jordânia já foi uma viagem que eu passei há 2 anos. Mas em 2020 um dos meus líderes saiu da empresa e eu tenho que ir fazer para mostrar a outra pessoa como é que se faz. Pronto. Ou seja, eu passo viagens a outras pessoas,
E há pessoas que fazem viagens de raiz, que vão lá para o país em prospecção. Aliás, posso dizer que agora vamos fazer, atravessar a Córcega toda em trekking, Eslovénia, Nepal, 2 viagens no Nepal, Madeira, Roménia e Sérvia. Isto é tudo o que nós temos agora a acontecer. E, portanto, nós pagamos às pessoas para irem em prospeção fazer o trajeto, pensar a viagem, porque uma coisa é tu pensares a viagem de cá, outra coisa é tu ires lá experimentar. E, portanto, tem que haver um investimento nisto. O líder vai para lá durante 15 dias, um mês, seja o que for, e explora, diz, opá, isto aqui não vale a pena, isto aqui vale a pena, não sei o quê. Há viagens que tu fazes exploração que depois nem acontecem. Pá, e viagens caras, tivemos a do Botão e de Siquino, fizemos a exploração, o Botão é mesmo muito caro, porque tu pagas ao dia, e nem chegámos a lançar a viagem. Temos no site, mas não tem datas. Portanto, mas é um investimento que tu tens de correr o risco, não é? Tu acreditas que aquilo poderá sair, se calhar, Timor, é um país super caro. Também tivemos durante 2 anos, não houve ninguém que se inscreveu. Pá, fizemos um investimento. Portanto, mas eu tento passar o máximo de viagens possíveis. Eu este ano, se fores ver na parte da equipa, a minha parte, eu devo ter para aí, lá sei. Olha, eu neste ano estou a fazer Sri Lanka, Uzbequistão, Jordânia, Praga, Geórgia e Arménia, e acho que é isto. Portanto, 5 viagens e o canal de Miri, 6. 6 viagens, 2 vezes por ano cada uma. Portanto, algumas já foram canceladas porque nós não podemos voar, não é? Mas algumas ainda vão acontecer. Pá, e é mesmo muito difícil. E Índia. A Índia do Sul. Eu já fiz a Índia do Norte, agora estou a fazer a Índia do Sul. Portanto, são viagens que, pá, é o que é. A empresa não pode parar, as viagens não podem custar porque eu não tenho líderes, não é? É muito difícil arranjar líderes de viagem. Mesmo muito difícil. As pessoas pensam assim, isso é grande emprego. Pá, tu vês-te à rasca para encontrar uma pessoa, porque a pessoa não é assalariada da empresa. A pessoa basicamente é um freelancer que pode um dia vir a... Eu já propus ser assalariado da empresa a algumas pessoas e elas se rejeitaram. Porque tem outros projetos, não é? O João, por exemplo, é influencer no Instagram. Quando entrou connosco para trabalhar tinha 5 mil seguidores. Agora tem tipo 95 mil ou 100 mil. Pá, já trabalha com montes de empresas que lhe pagam para ele fazer patrocínios, não sei quantos. Claro que a ele lhe interessa fazer 2 ou 3 viagens por ano, só, porque depois interessa-lhe ir a destinos novos, para criar conteúdo. Portanto, eu estou a perder líderes, não é? Pronto. E é difícil tu arranjar as pessoas para trabalhar contigo como líder. Disponíveis. Eu tenho uma questão. 2, na verdade. Tem que acabar isso, não? É o último. É o último. Fica aqui o dia inteiro. Eu queria saber se nas viagens são sempre... É sempre um líder ou vão 2, caso Um líder. ele tenha um problema no meio da viagem? Não. Só levamos 2 líderes quando a viagem é tipo uma road trip. Imagina, a road trip nós estamos limitados a 7 pessoas, por uma van de 9 lugares, não é? Eu deixo sempre um lugar disponível. E se forem mais pessoas, por exemplo, agora a Jordânia vai acontecer isso. Nós alugamos 2 carrinhas e eu levo outro líder comigo e um líder guia uma carrinha e eu guio outra. Mas é só nessas coisas. A maior parte delas é só um líder que vai. E depois, se acontecer alguma coisa, como na Índia o ano passado aconteceu ao João, ao nosso líder, que apanhou dengue, nós temos que estar a resolver, eu estava na Turquia na altura com um grupo, temos que estar a resolver, a tentar encontrar pessoas na Índia que o substituam enquanto ele está a descansar. Ou seja, ele faz a direção, não é, do grupo e diz, pronto, agora vocês vão com essa pessoa, porque ele não pode ir porque está cheio de febre e não sei quantos. Pá, são riscos que tu corres. Não... Os riscos são para ser corridos. Entendi. Uma questão que fica para mim... É o último. Assim, desculpa, estou empolgado. Acessibilidade e sustentabilidade, muitas vezes elas são diametralmente opostas. Como funciona a questão da acessibilidade na sua empresa em percursos que normalmente tem menos estrutura, entre aspas? Mas estás a falar de acessibilidade a nível de pessoas que... Tem necessidades especiais. Pronto, por exemplo, nós nunca qualidades. rejeitámos pessoas, nós temos uma coisa nas nossas condições gerais e já viajei inclusive para Berlim, para Cracóvia e para Praga, com uma pessoa, não é em cadeira de rodas, mas naquelas, ele tem esclerose múltipla, acho que é assim, e ele anda naquelas motinhas que têm assim pequeninas. Ou seja, eu não rejeitei a ida, mas nós temos sempre em atenção que ele tem que levar uma pessoa que o apoie na deslocação. E o que é que aconteceu, por exemplo, em Berlim? Eu fui 5 dias antes para Berlim, porque ele ficava num hotel diferente do resto do grupo, percebi como é que funcionavam os trajetos de metros e não sei quantos, para que ele tivesse exatamente a mesma qualidade a viajar que as outras pessoas. Mas ele tinha que sair de um sítio, os outros saíam do outro e encontrávamos. Então foram 5 dias a programar horários, transportes, não sei quantos, para lhe explicar tudo direitinho. Ele estava com a esposa, porque eles viajam muito connosco,
mas ele já viajou em 3 viagens nossas, mas tudo de 5 dias no máximo. Mas pronto, nós não rejeitamos, mas claro que não vamos levar uma pessoa ou a Catenango a seguir, porque não é possível, não é? Ou é possível, mas nós não temos essa estrutura. Miguel, agora... Sim, convinha, porque as turminhas têm aulas, não é? Pronto. Agradecer ao Rafael, para começar, não é? A experiência, eu tinha dito que ia ser surpreendente, não é? Tudo, desde a história de vida dele até à história profissional. Acho que as pessoas também só têm êxito na vida porque são genuinamente boas pessoas e o Rafael é um caso paradigmático disso. Acho que o Rafael disse aqui uma série de coisas que me parecem bastante interessantes e que eu gostava de reter. Ou seja, nós estivemos aqui a fazer perguntas que tiveram muito mais a ver com aquilo que é claramente o trabalho dele, mas ele deixou aqui muitas pistas que foi, e eu fico de certa forma contente com isso, porque foi isso que nós, os professores, quando falamos sobre isso, nos interessava, era vocês perceberem que de facto existem outras abordagens possíveis do fenómeno do turismo e sobretudo neste contexto em que nós estamos. E o Rafael, apesar da empresa ser muito anterior, dá para perceber que isto é um contexto muito diferente e que vai ser eventualmente um contexto futuro. Vocês ouviram o Rafael dizer várias coisas que me parecem importantes e que deveríamos reter. Primeira questão, a proximidade ao cliente. Isso é fundamental e cada vez mais fundamental no contexto em que estamos. Depois, a preocupação com a segurança dos clientes, que deve ser sempre uma preocupação, mas que hoje em dia ganhou uma preponderância e um contexto ainda mais relevante. Depois, as questões da sustentabilidade, e o Rafael tocou em 2 palavras que me parecem muito importantes. Uma, a ética empresarial, que às vezes falta, e nós muitas vezes no turismo, e o Rafael falou de outra coisa, não desfazendo, porque eu também em determinadas coisas concordo com a filosofia. A questão das multinacionais, às vezes a ética é uma coisa que não existe, e este contexto mais familiar, mais próximo, e que hoje em dia, e acho que ainda hoje de manhã estivemos a falar disso, não é? Da lógica de nós vamos para espaços muito grandes, para empresas muito grandes, para hotéis muito grandes, e aquilo pode ser em qualquer parte do mundo. Claro que nós temos algumas garantias de segurança, mas se tivermos a proximidade que o Rafael fala, nós temos uma noção de conforto e de bem-estar diferente. Ou seja, estamos dentro da nossa zona de conforto quando somos bem acolhidos, como ele dizia. E, portanto, eu acho que isto é importante nós retermos. Ou seja, este vai ser o caminho. Há muitas novas abordagens daquilo que tem sido o turismo, daquilo que é o turismo, nestas novas versões que vão aparecer, e estes chavões como a ética e como a sustentabilidade, e a sustentabilidade, o Rafael falou aqui 2 ou 3 coisas também interessantes, nomeadamente esta preocupação em deixar alguma coisa no país. Ou seja, não entrar na lógica de ok, eu vou dar aos grandes grupos económicos internacionais, ou vou dar um exemplo ridículo, nunca aconteceria numa viagem do Rafael por várias razões, até porque ele é vegetariano, que era, por exemplo, irem a uma cadeia McDonald's comer. É a lógica de autenticidade. E esta era a última palavra que eu queria deixar, que ele disse e que me parece relevante, que é a autenticidade. Nós temos falado muito, no último semestre falamos muito, este semestre já fomos falando muito desta palavra. A autenticidade, eu acho que é o segredo, sobretudo, para as viagens worldwide. Não estamos só a falar de Portugal. Portugal claramente vai ter que se agarrar a isso, mas eu acho que em todo o mundo a autenticidade é o que nós procuramos. E numa lógica, sobretudo, e hoje pegando aqui na palestra do Rafael, que é muito numa lógica de olhos nos olhos, as viagens olhos nos olhos, não são as viagens para grupos de 30 pessoas com o Galo de Barcelos e a bandeirinha, são pessoas que querem claramente ir para ali, correndo o risco de primeiro pagar um valor que não é um valor acessível a todos, e sabendo que não vão estar de todo na sua zona de conforto, mas que vão querer procurar a experiência e vão querer procurar o autêntico. E, portanto, eu acho que foi muito interessante, porque acho que o Rafael, de facto, abarcou aqui uma série de conceitos que batem com aquilo que nós temos falado e que, sobretudo, vos devem fazer a todos pensar, não só a turma de gestão de turismo, mas também a gestão de património, porque o património também é muitas outras coisas que não tem que ser aquele novo normal. Nós trabalhamos no normal, no monumento.
o património é muito mais que isso. O património também é imaterial. Nós temos que encontrar novas soluções, novos desafios, porque, sejamos honestos, o património é muito interessante, mas hoje em dia, quem chegar à Torre dos Clérigos e vir uma fila que sobe a rua, não se vai sentir confortável. Quem vai a Paris, à Torre Eiffel, e de repente vê uma grande confusão à volta da Torre Eiffel, não se vai sentir confortável. E isto é uma oportunidade. E o Rafael disse várias vezes, nós estamos num momento de oportunidade no turismo. Temos é que estar de olhos abertos e fazer o que ele fez, que também já levantou aqui um bocado o véu daquilo que vai ser o futuro da Landscape, ou aquilo que são alguns dos projetos que eles vão desenvolver e que tem claramente a ver com isso. Olhar o mercado, perceber o mercado, sobretudo perceber o cliente e trabalhar por aí. Rafael, muito obrigado, agradeço-te imenso. Muito obrigado.